No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito penal, crimes contra a vida, peculiaridades no crime de homicídio, infanticídio, aborto e muito mais. As aulas são com o professor Anderson Costa. Pessoal, retornando então para a nossa aula sobre crimes contra a vida. A gente bateu um papo na última aula falando sobre o homicídio, algumas peculiaridades, né, a diferença do homicídio simples para o homicídio qualificado, falamos do privilégio dentro do homicídio, a questão do homicídio culposo previsto no parágrafo 3º, que do artigo 121 é o único crime que não é doloso contra a vida. Ele vai para a vara criminal e não para o tribunal do júri. Agora, nós iremos falar de um crime que tem uma peculiaridade bastante interessante. É o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, crime previsto no artigo 122 do Código Penal. É importante inicialmente tecer algumas considerações. O suicídio não é crime, isso a gente sabe, mas incitar, auxiliar ou inculcar a ideia de alguém para tirar a própria vida pode constituir esse crime. Então, tirar a própria vida, a autolesão para o direito penal, em regra não é punível, né? Eu posso destruir os meus bens. Sendo meus, eu posso destruí-los. Isso não seria crime de dano. A não ser, claro, que eu esteja destruindo o meu próprio patrimônio para fraudar uma seguradora, para conseguir benefícios. Nesse caso, eu posso responder por estelionato, né? Eu lesionar o meu corpo, objetivando ali algum retorno patrimonial. Isso sim pode configurar um crime, mas eu decidir tirar a própria vida, não configura crime nenhum. Eu destruir os meus próprios bens, não configura crime nenhum. Agora, a partir do momento em que eu induzo uma terceira pessoa a fazer isso, aí sim eu posso responder pelo direito penal, inclusive por um crime doloso contra a vida. E a competência para julgá-lo é o tribunal do júri. Então, quando a gente fala do artigo 122, ele nos traz 3 condutas. Inicialmente é importante salientar que ele é um crime que, apesar de ter os 3 verbos, eu posso praticar as 3 condutas e eu respondo por um crime único. Ele é chamado de tipo penal misto alternativo. Então, ele tem 3 condutas diferenciadas, mas independente de eu praticar só uma delas, eu respondo por um crime único, ok? O primeiro crime, né, a primeira conduta que nós temos no artigo 122 é induzir. O que é induzir? É fazer a ideia nascer na cabeça de um indivíduo para que ele comece a pensar no ato de tirar a própria vida. Então, fazer a ideia ser gerada. Imagine que aquele amigo depressivo que perdeu a esposa, os filhos não querem contato, ele perdeu o emprego, está na bad, está na lama. E ele chega até você atrás de um ombro amigo. E você que não aguenta mais ele te sugar, não aguenta mais ele te procurar, começa a trazer algumas ideias para ele. Como, por exemplo, resolver os problemas dele tirando a própria vida. Ah, rapaz, a pessoa quando está viva é assim mesmo, rejeitada, ninguém quer papo. Agora morreu, vira anjo, vira santo, todo mundo quer por perto. Então, nessa perspectiva, por que você não resolve o seu problema? Né? Nós temos aqui, então, a questão de induzir, fazer a ideia nascer. Então, o induzimento ao suicídio é criar na cabeça do indivíduo aquela concepção de tirar a própria vida. Como segundo verbo, nós temos instigar. Instigar é alimentar uma ideia que já existe. É o famoso pular, pular. Você dá coragem para que a pessoa pratique o ato de ceifar a própria vida. Neste caso, pessoal, observe que a ideia não foi criada pelo agente, é da própria vítima, mas ela é alimentada, ela é estimulada por alguém que faz com que a vítima tome coragem e pratique o ato de tirar sua própria vida. Então, a instigação, ela já tem a ideia previamente formada e você só vai dar coragem para que a vítima execute o ato. E, por fim, nós temos o auxílio. O auxílio é qualquer ajuda moral ou material que não constitua ato executório. Então, no auxílio, você leva a pessoa no penhasco para que ela se jogue, você ajuda a preparar a cadeira e a corda para que ela se enforque, você oferece a ela o veneno para que ela tome. Então, você está ajudando, auxiliando a vítima a tirar a sua própria vida. Observe que nessa perspectiva, o agente age com a finalidade de
proporcionar os atos possíveis para que a vítima chegue àquele resultado que o agente quer, qual seja, que ela elimine a sua própria vida. É muito importante a gente fazer algumas considerações sobre o auxílio, por quê? Porque o auxílio, ele não admite nenhum ato executório. Observe que se a vítima pede para eu ministrar o veneno nela e eu faço isso, deixa de ser auxílio e passa a ser homicídio. Ainda que a vítima peça, ainda que ela implore, eu não posso fazer isso, tá? Então, nesse sentido, eu não posso apertar o gatilho, eu não posso empurrar a vítima, eu não posso ministrar o veneno, eu não posso praticar nenhuma conduta que gere o resultado. A vítima é que tem que praticar o ato nela mesma. Do contrário, eu passo a responder pelo crime previsto no artigo 121, que é o homicídio, ok? Então, a diferença entre o auxílio ao suicídio e o homicídio é muito tênue e reside efetivamente nesta questão. Observe, por exemplo, que um casal, eles estão conversando e o cara vira para a esposa e fala: eu descobri que eu estou com câncer na fase terminal, eu não vou sobreviver muito tempo, eu estou sofrendo muito porque eu não consigo imaginar minha vida sem você e tal. A esposa, que já é depressiva, entra em pânico e fala: meu Deus, como é que eu vou viver sem esse homem? E ele começa a alimentar nela a ideia dos dois se matarem juntos. E aí o que acontece? Um belo dia ele propõe a ela um mergulho e lá embaixo ele propõe que eles desliguem o respirador. E eles mergulham, ele finge que desliga o respirador enquanto a mulher realmente desliga para conseguir tirar a própria vida. E depois que ela morre, ele sobe dizendo que a mulher morreu, objetivando nesse sentido ficar com patrimônio, ficar com herança. Observe que o parágrafo único do artigo 122, ele traz uma circunstância que vai qualificar a pena. A pena é duplicada se o agente pratica o crime por motivo egoístico, né? Eu ainda vou voltar no parágrafo único, mas esse é um exemplo que relata a questão do motivo egoístico, beleza? Quando a gente fala desse crime, pessoal, o preceito secundário dele é importantíssimo. O preceito secundário me diz o seguinte: a pena passa a ser reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave e reclusão de 2 a 6 anos se do ato praticado a vítima morre. O que nós temos que nos ater em relação a essa situação? Primeiro, o que é lesão corporal de natureza grave? Quando a gente vai lá para o artigo 129, o parágrafo 1º do Código Penal, ele diz o seguinte: se resulta lesão corporal de natureza grave. É lesão de natureza grave a pessoa correr risco de morte. É lesão de natureza grave a pessoa ficar afastada das suas ocupações habituais pelo prazo superior de 30 dias. É lesão corporal de natureza grave a pessoa ter debilidade de membro, sentido ou função. Então, ela ficar lesionada ao ponto de ficar com o braço debilitado, com uma perna debilitada, ela perder parte da audição, parte da visão, parte do paladar, parte de algum sistema digestivo, por exemplo, tá? Então, neste caso, nós temos lesões corporais de natureza grave, assim como é grave também a lesão quando ela acelera o parto, ok? Então, essas situações geram o que a gente chama de lesão corporal de natureza grave. Observe que se o agente induz, instiga ou auxilia a vítima a tirar a própria vida e gera alguma dessas situações a vítima que não morre, o agente vai responder por induzimento, instigação e auxílio ao suicídio com lesão corporal, né, por ter gerado lesão corporal de natureza grave. A pena é reclusão de 1 a 3 anos. A pergunta é: por esse crime ser de competência do tribunal do júri, o agente vai ter direito ao benefício da suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da Lei 9.099? A resposta é sim, ele vai ter direito a esse benefício, considerando que não há nenhum impeditivo na legislação, a não ser que o crime seja praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí, neste caso, não, porque a própria Lei Maria da Penha não permite que se aplique a 9.099. Além disso, nós temos súmulas do STJ, a 536, a 542, a 588, que afastam benefícios cabíveis em relação a crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive a suspensão condicional do processo. Beleza? Então,
Tem direito ao benefício da suspensão condicional do processo o agente que pratica o artigo 122, resultando a vítima lesão corporal de natureza grave? Sim, tem direito, desde que o crime não seja praticado nas condições da Lei Maria da Penha. Beleza? E aí, gente, tem uma outra peculiaridade que a gente não pode deixar de mencionar nesse crime. Qual seja? Observe o seguinte. As pessoas vão fazer um pacto de morte. 3 pessoas querem tirar suas vidas, né? E aí elas decidem que vão se reunir numa determinada localidade para dar início à execução de um ato que vai tirar a vida delas. Esse crime, ele não comporta tentativa. A doutrina entende que ele é condicionado ao resultado lesivo. Para que ele exista, a vítima tem que sofrer lesão grave ou ela tem que morrer, tá? Então, ele é um crime condicionado ao resultado e é o único crime doloso contra a vida que não admite tentativa. Por que não admite tentativa? Se eu induzo, instigo ou auxilio uma pessoa a se matar, ela tenta o suicídio, mas ela tem lesão grave, ou lesão leve, ou não tem lesão nenhuma, a minha conduta é atípica. E ela é atípica por quê? Porque não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Qual é a pena para esse crime? Reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. E reclusão de 2 a 6 anos, se resulta morte. E se a lesão for leve? Não está previsto. E se a não tem lesão? Não está previsto. Se não está previsto é porque a conduta é atípica, tá ok? Então ela tem essa peculiaridade, esse crime tem essa peculiaridade de ser condicionado ao resultado lesivo e não admitir tentativa. Exatamente porque não basta a vítima tentar. Se ela não tem lesão grave ou morte, o que ajudou, instigou ou induziu não responde por nada. E aí, no pacto de morte, 3 pessoas se reúnem, objetivando então praticarem um suicídio coletivo. Uma delas instala uma torneira de gás em sua residência, se reúnem as 3 no local e a que instalou, ela decide ligar a torneira. O gás é expelido. As 2 que respiraram o gás sofrem lesão corporal de natureza grave. Aquela que ligou a torneira de gás, ela não sofre nada. Ela não sofre nenhum tipo de lesão. Qual é a imputação penal a ser feita a cada uma delas? Pessoal, a que ligou a torneira praticou ato executório. Então, ela responde por 2 tentativas de homicídio qualificadas por emprego de veneno, tá? Ela ligou um gás venenoso com o objetivo de que as outras 2 morressem. Ah, mas ela queria tirar a sua própria vida também, mas não conseguiu. Se ela tivesse conseguido, ela não responderia por nada, porque morto não responde por crime. Mas, como ela não sofreu nenhum tipo de lesão e as outras 2 ficaram gravemente feridas, ela responde por tentativa de homicídio com emprego de veneno. E a sobrevivente, A, em relação a ela, responde pelo quê? Nada. Nada por quê? Porque houve lesão, não houve nenhum tipo de lesão. Se não há lesão ou há lesão leve, a conduta é atípica. E a vítima B, em relação a ela, responde pelo quê? Nada. Por quê? Porque ela não teve lesão. E, não havendo lesão ou lesão sendo leve, o agente não responde por nada. Mas a vítima A, em relação à vítima B, responde pelo quê? Por induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Na verdade, por instigação, porque estando lá, uma alimentou a outra para que a torneira fosse ligada. Então, A, em relação a B, induzimento, instigação ao suicídio com lesão grave. Ela ficou gravemente ferida, está correndo risco de morte no hospital. Então, ela responde pela pena de reclusão de 1 a 3 anos. E a B, em relação a instigação ao suicídio, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Por quê? Porque a está em estado de vida ou morte no hospital, está correndo risco de morte no hospital. Então, ambas respondem pelo 122 e a primeira responde 2 vezes pelo 121. Lembrando que se ambas forem primárias e não estiverem respondendo nenhuma ação penal, elas terão direito à suspensão condicional do processo, visto que nós temos aqui um crime cuja pena mínima é 1 ano de reclusão. Então, admite-se, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, o benefício da
suspensão condicional do processo, em que pese estarmos diante de um crime doloso contra a vida. Então, o que é importante sintetizar em relação a esse crime? Ele é crime não transeunte. Precisa de laudo pericial, precisa deixar os vestígios para serem apurados por laudo. O laudo é que vai dizer se tem lesão leve ou se tem morte em decorrência daquele ato suicida, tá? Então, nós temos aqui a necessidade de perícia, por ser um crime não transeunte e deixar vestígio. Mais uma vez, nos crimes que deixam vestígio a não produção do laudo pericial, pode gerar nulidade, nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha B, do Código de Processo Penal. Além disso, o artigo 158 diz: não pode suprir a falta do laudo pericial sequer a confissão do acusado. Então, o laudo é imprescindível para apurar esse tipo de crime. Além disso, o crime não admite absolutamente nenhum ato executório. Se o agente pratica um ato executório durante a empreitada, ele passa a responder pelo 121 e não pelo 122. Então, jamais pode o agente empregar nenhum ato executório. Um exemplo de roleta russa. Alguém pega uma arma e leva para um grupo praticar roleta russa, tá? Aquele grupo é formado por pessoas que possuem porte de arma. Eu pego a arma, plaque, passo para o segundo. Ao entregar para o segundo, eu estou auxiliando ao suicídio, porque tem uma bala no tambor. E eu estou entregando a ele a arma que pode tirar a vida dele. Ele pega a arma, tira, não acontece nada. E a arma vai passando num ciclo, tá? Quando chega num determinado indivíduo, aquele indivíduo atira e acaba sendo alvejado na cabeça e indo a óbito por conta do tiro, ou seja, ele praticou suicídio. Observe que eu, em relação ao segundo, não respondo por nada, ao terceiro por nada, ao quarto por nada, ao quinto por nada. Por quê? Porque não teve lesão. E esse crime, para acontecer, tem que ter lesão grave ou morte. Mas todos que participaram da empreitada responderão ao que morreu por auxílio ao suicídio, porque ele tirou a própria vida em decorrência da arma que nós estávamos rodando dentro daquele círculo, ok? Então, nesse caso, todos irão para o tribunal do júri, respondendo por auxílio ao suicídio. Haverá a produção do laudo pericial, temos um laudo cadavérico da pessoa que alvejou a própria cabeça, então, nesse caso, temos materialidade, temos indícios de autoria, todos podem ser denunciados perante o tribunal do júri. Lembrando, se a vítima não morre e fica gravemente ferida, todos sendo primários e não respondendo por outra ação penal, podem ter direito à suspensão condicional do processo, por um prazo de 2 a 4 anos, conforme diz a lei, tá? Então, nesse benefício, voltando, o agente ele cumpre condições propostas pelo Ministério Público, lembrando que o rol do artigo 89 é exemplificativo, e ele cumprindo essas condições nesse prazo, o processo está suspenso. Se ao final de 2 anos ele cumpre o prazo, cumpre as condições propostas pelo MP, é uma causa extintiva de punibilidade, o processo é extinto, tá? Não há condenação, não há absolvição, a ficha dele fica limpa, ele continua mantendo o status de primário, não tem maus antecedentes, vida que segue. Só não vai poder ter direito o agente ao benefício nos próximos 5 anos, em decorrência do benefício que ele teve nesse fato. Agora, né, se ele descumpre no curso da suspensão algum dos requisitos, alguma das condições trazidas, ele pode se justificar. Se a justificativa for plausível, o juiz pode prorrogar o período, né, já que é 2 a 4, o juiz pode esticar um pouquinho esse período, ou o período pode ser revogado, e aí a ação volta a correr, tá? Então, a suspensão condicional do processo, ela vincula o agente a essas condições que devem ser cumpridas no prazo proposto. Lembrando que esse período ele pode ser esticado de 2 a 4 anos, a depender da situação. Joia? E aí, pessoal, esse crime, como dito, ele não comporta tentativa, visto ser um crime condicionado ao resultado lesivo. Ele é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, mas aí a gente entra agora numa observação muito importante. Como a gente bateu um papo antes, o parágrafo 2º desse crime, ele duplica a pena se o crime é praticado por motivo egoístico. Só por motivo egoístico? Não. Nós temos ainda um outro fator que duplica a pena. Quando
quando a vítima é menor ou quando tem por qualquer causa reduzida a sua capacidade de resistência. Nós estamos falando aí do parágrafo único do artigo 122, que traz essas duas circunstâncias como causas, né, de duplicação da pena. Só que o que é importantíssimo falar aí, pessoal, quando o tipo fala quando a vítima é menor, esse menor a que se refere o artigo não é o menor de 18 anos, é o menor de, não é o menor de 14 anos, é o menor de 18 anos. O que isso quer dizer? Se a vítima ela é menor de 14 anos, ela não pode ser sujeito passivo do crime do artigo 122, tá? O menor de 14 anos, ele tem a chamada inocência concili, que é a inocência para consentir. Então, ele não pode consentir, o consentimento dele para o direito é inválido. Nesse sentido, o menor de 14 anos, ele não pode praticar relação sexual, ele não pode beijar na boca. Se ele pratica qualquer ato libidinoso, né, se ele mantém relação sexual com o maior, esse maior vai responder por estupro de vulnerável. Ah, mas o menor quis, não interessa, inclusive isso é questão sumulada pela súmula 593 do STJ. Inclusive isso está no próprio Código Penal, quando a gente fala de crimes contra a dignidade sexual. Não interessa o consentimento do menor, não interessa se ele já praticou ato sexual anteriormente, ele não tem consentimento válido para o direito penal. Nesse sentido, se ele não tem consentimento sequer para dispor sobre a sua liberdade sexual, quanto mais para tirar a própria vida. Então, o consentimento dele no ato suicida não serve para nada. O que isso quer dizer, gente? Se eu induzo, instigo ou auxilio um menor de 14 anos a tirar a própria vida, eu vou responder por homicídio. E aí entra uma peculiaridade bastante interessante. Se esse menor de 14 anos pratica o ato e esse ato não gera nenhuma lesão, ainda assim eu respondo por crime? Sim, porque o homicídio admite o que a gente chama de tentativa branca, também chamada de incruenta. Então, se eu chego para um menor de 9 anos, de 10 anos, 11 anos, e inculco nele a ideia de tirar a própria vida, essa criança decide praticar um ato que vai realmente tirar a sua vida, como, por exemplo, se jogar na frente de um veículo. E no ato de se jogar na frente de um veículo, o carro consegue frear e não acerta a vítima, mas fica comprovado que ela só fez aquilo porque eu a instruí, eu vou responder por qual crime? Tentativa de homicídio. Por quê? Eu instruí uma criança a se jogar na frente de um carro para ela ser alvejada e morrer. Não aconteceu por circunstâncias alheias à minha vontade, o carro freou, mas eu tive o dolo de que ela fosse morta. Nesse caso, eu respondo por tentativa de homicídio. Ah, mas não teve lesão. No homicídio não precisa. No homicídio a tentativa branca. No homicídio a tentativa pode ser incruenta. No homicídio eu posso não acertar nada na vítima. Ainda assim eu vou para o tribunal do júri por tentativa de homicídio, tá? Agora, se esse menor é maior de 14 anos, mas ele é menor de 18, observe que ele ainda está na fase da juventude, ainda está na fase da transição. Então, a lei entende que ele tem consentimento válido, mas isso é causa suficiente para qualificar a pena, duplicando a pena do agente. Então, se eu induzo, instigo ou auxilio um adolescente de 14, 15, 16, 17 anos a tirar a própria vida e ele pratica esse ato e tem lesão leve, eu não respondo por nada. Não tem lesão, eu não respondo por nada. Agora, se tem lesão grave, a minha pena é reclusão de 2 a 6 anos, porque ela é duplicada. Não é 1 a 3, vira 2 a 6. E se esse adolescente morre, em vez de ser 2 a 6, a minha pena passa a ser de 4 a 12 anos, tá? Porque aí é a reclusão de 2 a 6, se o suicídio se consuma. Se é menor, o que é 2 vira 4, o que é 6 vira 12 anos. Ok? E o parágrafo único diz ainda o seguinte: se a vítima, por qualquer causa, tem reduzida a sua capacidade de resistência. Observe que, nesse caso, a vítima consegue resistir, mas ela consegue resistir de forma precária. Ela consegue resistir de forma diminuída. Nessa perspectiva, eu respondo pelo crime com a pena duplicada, pelo 122.
Então, a vítima ela tem uma doença mental que lhe retira parcialmente a capacidade de resistência. E eu induzo, instigo ou auxilio essa vítima a se matar. Nesse caso, caso ela tente o suicídio e tenha lesão grave, a minha pena é 1 a 3 dobrada, passa a ser 2 a 6. E se ela morre, 2 a 6 vira 4 a 12, tá? Porque a pena é duplicada. Agora, se a vítima não tem capacidade nenhuma de resistência, ela é absolutamente incapaz. Aquela doença mental, ela retira integralmente a capacidade da vítima resistir. Qual será a imputação penal? Homicídio, ok? Nesse caso, eu respondo pelo 121 e não pelo 122. E aplica-se a mesma questão que a gente acabou de tratar em relação ao menor. Se não consegue ter nenhuma lesão, continua sendo tentativa de homicídio. Se tem lesão leve, continua sendo tentativa de homicídio. Se tem lesão grave ou gravíssima, continua sendo tentativa de homicídio. E se a vítima morre, eu tenho aqui o homicídio consumado. Ok, gente? Então aqui eu tenho que tomar muito cuidado com esse parágrafo único, porque o legislador ele meio que me sonegou informação, tá? Ele fala da vítima ser menor, mas esse não é qualquer menor. É o menor de 18 anos, mas maior de 14. Menor de 14 não pode ser sujeito passivo desse crime. E aquele que tem por qualquer causa reduzida a sua capacidade de resistência. Se ele tem reduzida a sua capacidade, beleza, ele é sujeito passivo desse crime, a pena é duplicada. E se ele não tem capacidade nenhuma, aí a pena passa a ser do crime de homicídio. Beleza? Então, feitas essas considerações a respeito desse crime, é importante nós trabalharmos ainda a questão da competência. É tribunal do júri. É um crime de dificílima elucidação na prática, a gente quase não ouve falar, apesar de ter vídeos na internet das pessoas gritando pula, pula, eu quero ver se tu tem coragem. Ah, quem quer se matar não fica chamando atenção, faz logo. Esse crime acontece muitas vezes, só que essas pessoas é muito difícil conseguir identificá-las para levá-las perante o julgamento no tribunal do júri. Então, nessa perspectiva, é um crime que ocorre frequentemente na prática, mas descobrir os autores que praticaram efetivamente esses crimes é muito difícil. Geralmente, quando a gente encontra um corpo em decorrência de um suicídio, ele está só com uma carta de despedida. Dificilmente ele menciona que o ato de ter tirado a própria vida foi estimulado por alguém, foi auxiliado por alguém, foi induzido por alguém, né? Então, apesar de ser um crime bastante recorrente, na prática identificá-lo é difícil, porque não ocorre com muita facilidade essa identificação. Os indícios de autoria aqui, eles ficam bastante, como é que eu posso dizer, são difíceis, de dificílima elucidação. Joia? Então, nessa perspectiva, a gente vai chamar algumas perguntas, o nosso quiz, para que a gente possa resolver em forma de exercício e ver como é que a gente chega à resposta desses crimes. Vem comigo, vamos lá! A instigação ao suicídio pressupõe a conduta de oferecer a corda e ensinar o indivíduo a fazer o nó para tirar a própria vida. Letra B. Inculcar no indivíduo a ideia de que tirar a sua vida é a melhor solução para o seu problema. C. Gritar para alguém que ameaça pular para que pule logo e pare de chamar atenção. Letra D. Comprar cianureto, que é um veneno letal, e fornecer para a vítima tomá-lo. Nesse sentido, nós temos aqui o auxílio e não a instigação. Então, a resposta correta seria a letra C. Gritar para que alguém que ameaça pular, para que pule logo e pare de chamar atenção. A letra A está errada. Ela está errada no sentido de que aqui nós temos o auxílio. Observe que aqui o indivíduo está oferecendo a corda, ele está prestando o meio para que o agente tire a própria vida. E, além disso, está ensinando o indivíduo a fazer um nó para tirar a própria vida por enforcamento. Então, a letra A está errada, porque a conduta de instigar não é prestar auxílio material. Letra B. Inculcar no indivíduo a ideia de que tirar a sua vida é a melhor solução para o seu problema. Também está errada. Inculcar é fazer a ideia nascer. Então, inculcar está vinculada a induzir, a gerar a ideia, é fazer a ideia nascer na cabeça da vítima para que ela possa tirar a sua própria vida. C.
gritar para alguém que ameaça, pular para que pule logo e pare de chamar atenção. Perfeito. A instigação, pessoal, é alimentar a ideia, é fazer a vítima tomar coragem para tirar a própria vida. Nesse sentido aqui, nós temos a instigação. Letra D. Comprar cianureto, que é um veneno letal, e fornecer para a vítima tomá-lo. Nesse sentido, nós temos aqui o auxílio e não a instigação. Então, diferenciar esses verbos, instigar, induzir e auxiliar, é importante para fins práticos, para que a gente possa responder sobre a conduta efetivamente. Mas lembrando que pouco importa se ele praticou só um verbo, se ele praticou 2 dos verbos, se ele praticou 3 dos verbos do crime. A conduta imputada será uma só. Mas é importante lembrar que se ele praticou os 3 verbos, denotando ânimos necandi de forma bastante intensa, isso vai repercutir na dosimetria da pena. Certamente o juiz, na hora de sentenciar, ele vai utilizar esses 3 verbos para majorar a pena durante a dosimetria, tá? Nas circunstâncias judiciais lá previstas no artigo 59, o juiz ele pode considerar a prática dos 3 verbos previstos na conduta para majorar a pena acima do mínimo legal. E é importante lembrar que quando a pena é majorada, pessoal, acima do mínimo legal, seja por uma circunstância judicial, seja por uma agravante, o agente perde o benefício da suspensão condicional do processo, tá? A pena mínima do crime para o benefício tem que ser até 1 ano. Se eu tenho 1 ano e mais uma agravante, isso quer dizer que não é mais 1 ano. A pena será majorada por alguma circunstância. Nesse sentido, um beijo benefício. O agente não tem direito à suspensão condicional do processo, ok? Lembrando que quando a gente fala de dosimetria de pena, o nosso sistema é trifásico, nos termos do artigo 68. Na pena base, o juiz utiliza as circunstâncias judiciais do artigo 59, ele pega o preceito secundário e faz a fixação da pena de 1 a 3 ou de 2 a 6, e aí ele vai olhar as circunstâncias do artigo 59. Se tiverem circunstâncias desfavoráveis, ele vai majorando a pena. Na primeira fase, não pode ficar abaixo do mínimo e nem acima do máximo. O juiz ele vai fazendo essa análise. E aí depois ele vem para a segunda fase da dosimetria. Na segunda, ele analisa primeiro as agravantes e depois as atenuantes. Conforme a súmula 231 do STJ, ele também não pode botar a pena abaixo do mínimo e nem acima do máximo, tá? Então, mesmo que tenham várias atenuantes, a pena já estando abaixo, no mínimo legal, ele não pode reduzir. E é importante lembrar que nós temos a possibilidade de compensação entre agravantes e atenuantes. Se o juiz reconhece, por exemplo, uma agravante X e percebe que há uma atenuante Y, ele pode compensar essas 2 circunstâncias para aproximar a pena do mínimo legal permitido. Quando a gente vem para a terceira fase da dosimetria, eu vou identificá-las através de frações. A pena é aumentada de tanto a tanto, a pena é diminuída de tanto a tanto. Nesse sentido, as causas de diminuição elas podem diminuir abaixo do mínimo e as causas de aumento podem aumentar acima do máximo. Só que é importante lembrar o seguinte, existem crimes que têm mais de uma causa de aumento, tá? E aí a gente tem que observar que, por exemplo, lá no homicídio, no parágrafo 4º, aumenta-se a pena em 1/3 se a vítima é menor de 14 anos. E o parágrafo 7º-A aumenta de 1/3 até metade se a vítima é vítima no feminicídio. Pergunto eu posso aumentar 1/3 pela vítima ser menor de 14 anos e mais 1/3 até metade pelo fato da vítima ser menor de 14 anos no feminicídio? Não, não pode. O parágrafo único do artigo 68, ele diz, quando houver o concurso de causas de aumento ou diminuição, o juiz deverá limitar-se na parte especial a que mais aumenta ou a que mais diminui. Ele não pode acumular. Então, tem 2 causas de aumento ou 2 de diminuição na parte especial, dentro do preceito do crime. O juiz vai aplicar só aquela que mais aumenta ou a que mais diminui, ok? Agora, eu tenho uma lá na parte especial e tenho outra na parte geral. Exemplo, eu tenho um homicídio tentado, a tentativa lá na parte geral no artigo 14, inciso 2, e tenho o privilégio, causa especial lá do 121, parágrafo 1º. São 2 causas de diminuição.
O juiz pode reduzir 2 vezes? Pode. Nesse caso, pode, tá? Quando ele pega uma na parte geral e uma na parte especial, pode acumular. O que ele não pode fazer é aumentar 2 vezes com 2 causas na parte especial ou diminuir 2 vezes com 2 causas na parte especial. Isso ele não pode fazer. E lembrando que as causas de aumento podem aumentar a pena acima do mínimo e podem reduzir abaixo ou acima do máximo e podem reduzir abaixo do mínimo. Então, a gente, numa tentativa de homicídio, por exemplo, privilegiada, ele pode pegar uma pena ali de 2 anos. Ele pode pegar uma pena ali de 4 anos. A pena dele pode ficar abaixo de 6. Então, ele pode começar a pena, inclusive, em regime aberto, tá? É possível? É possível. A legislação permite que essa situação ocorra. Então, a dosimetria ela segue sempre esse ritmo, que é o sistema trifásico de aplicação da pena. E, ao final, o juiz fixa o regime, conforme a gente viu, levando em consideração a previsão do artigo 33 do Código Penal. A é primário e fixou a pena até 4, aberto. É reincidente e fixou a pena até 8, semiaberto. A acima de 8, o regime pela individualização ficar no fechado. Existem as exceções. E outra coisa que é importante lembrar é que o 387, parágrafo 2º do CPP, permite que o juiz da condenação fixe o regime menos gravoso pelo regime da detração. Observe que o réu ficou 2 anos preso preventivamente e a sua condenação final foi de 6 anos. Ao final, na dosimetria, o que o juiz pode fazer? Pegar os 2 anos de prisão preventiva, que é a prisão provisória, reduzir dos 6, fixar 4. Ele sendo primário, o juiz pode fixar desde já o regime aberto. Não precisa mais esperar isso ser feito pelo juiz da vara de execuções penais. O próprio juiz sentenciante, ele tem essa atribuição, tá, gente? Ele pode, pelo 387, parágrafo 2º, pegar o tempo de prisão provisória, que é o flagrante, a temporária e a preventiva, e já detrair da pena aplicada para fins de fixação do regime menos gravoso. Joia? Vamos para o segundo quiz, então, nossa segunda pergunta. Sara, Cláudia e Maísa, decididas a tirarem suas vidas, se reúnem em torno de uma torneira de gás. Sara liga a torneira a pedido de Cláudia e Maísa, instante em que as 3 passam a aspirar um gás venenoso. Sara sofre lesões leves, Cláudia sofre lesões graves e Maísa vai a óbito. Ou seja, a gente falou há pouquinho, falamos do pacto de morte. Diante disso, pode-se afirmar, letra A, Sara responderá por auxílio ao suicídio. Aqui eu já vejo que está errado, porque Sara ligou a torneira. Então a responsabilidade de Sara já não é mais o 122, já vai entrar no 121, mas vamos analisar. Sara responderá por auxílio ao suicídio, falso. Tentado em relação a Cláudia, já está falso de novo, porque esse crime não admite tentativa. E consumado em relação a Maísa. Cláudia responderá por instigação ao suicídio, tentado em relação a Sara e consumado em relação a Maísa. Essa letra está totalmente falsa. Primeiro, porque Sara não vai responder pelo 122, ela vai responder pelo 121. Em relação a Cláudia, que não morreu, tentativa de homicídio qualificado por emprego de veneno. Em relação a Maísa, que faleceu, homicídio consumado qualificado por emprego de veneno. Cláudia responderá por instigação ao suicídio tentado em relação a Sara. Falso. Sara sofreu lesão leve e a gente viu que esse crime é condicionado ao resultado. Não havendo lesão ou sendo leve a lesão, não há que se falar em crime. Então, Cláudia, em relação a Sara, não responde por nada. E consumado em relação a Maísa, com certeza. Né? Ela vai responder aí por instigação a suicídio em relação a Maísa, que faleceu. Sua pena será de 2 a 6 anos de reclusão. Letra B. Sara responderá por auxílio ao suicídio em relação a Cláudia. Já está falso. E em relação a Maísa, vimos que não é verdade. Sara, por ter ligado a torneira, já sai automaticamente do 122 e vai para o 121. Por se tratar de crime contra a vida, não poderá ser agraciada por qualquer benefício despenalizador. Aqui também está falso. Não é a natureza do crime, não é porque ele é doloso contra a vida que ele vai afastar a suspensão condicional do processo. Aqui o benefício não será aplicável por conta da pena do homicídio. C.
Sara responderá por tentativa de homicídio em relação a Cláudia e homicídio consumado em relação a Maísa. Perfeito. Aqui houve prática de ato executório, então ela vai cair no 121, não no 122. Cláudia não responderá por nada em relação a Sara. Perfeito, porque Sara teve lesões leves e não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mas responderá por induzimento, instigação e auxílio ao suicídio em relação a Maísa. Perfeito, inclusive a pena aplicada será reclusão de 2 a 6 anos, porque Maísa faleceu. Se Cláudia e Maísa fossem menores de 14 anos, Sara responderia pelo crime do artigo 122 com as penas duplicadas, conforme dispõe o parágrafo único do citado dispositivo. Falso. Sara responderia por 2 tentativas de homicídio. Por quê? Porque os menores a que se refere o parágrafo único são menores de 18 anos e maiores de 14 anos. Então, no segundo quiz de hoje desse tema da nossa aula, a resposta é a letra C. Sara responde por tentativa de homicídio em relação a Cláudia e homicídio consumado em relação a Maísa. Cláudia não responde por nada em relação a Sara, visto a lesão leve, mas responderá por induzimento, instigação e auxílio em relação a Maísa. Beleza, pessoal? Então essa é a resposta do nosso quiz. A letra C trouxe de forma contundente tudo o que a gente explanou desde o início da nossa aula. Estamos falando de um crime grave, de competência do tribunal do júri, mas esse crime não admite a prática de ato executório. Entregou a corda, beleza, é 122, mas chutou a cadeira para ver a pessoa se enforcar, é 121. Levou a pessoa para que ela mesma respire o seu gás tóxico, é 122. Ligar a torneira para viabilizar que ela passe a respirar aquele gás, é 121. É ato executório, é homicídio, beleza? Então nós temos diversas peculiaridades nesse crime. E lembrando que a transação penal aqui não se aplicaria em hipótese alguma, nem com lesão grave, nem com morte, muito menos no homicídio. A transação penal é benefício exclusivo de crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não ultrapasse os 2 anos, tá? Então, transação penal aqui, esquece. E esse crime também não admite a conversão da pena em restritivas de direito. Quando a gente vai para o 44 do Código Penal, lá está claro. Não pode ter violência ou grave ameaça. Esse crime tem ânimos necandi, ele tem dolo de matar, ele tem dolo de ver a vida da pessoa ser ceifada, né? Ele não mata, mas vê a vítima se matar. Então, nesse sentido, não há que se falar em conversão da pena em restritivas de direito, considerando aqui que há violência na prática da conduta. Ah, mas eu não agi com violência, mas a vítima agiu para tirar a própria vida e ela fez isso com o meu apoio, com o meu auxílio, com a minha instigação. Ok, pessoal? Então, essas considerações que permeiam esse crime são muito importantes. Já caíram questões no exame de ordem relacionadas a essa conduta e muita gente acabou errando por não prestar atenção nessa questão do pacto de morte, individualizar a conduta de cada um dos agentes que encontra-se ali naquela situação, tá? É cabível, é possível cair em prova de concursos públicos também, porque é um crime pouco discutido, é um crime pouco julgado. Na prática, dificilmente a gente vê isso acontecer no tribunal do júri. Mas é um crime riquíssimo em determinados detalhes, que se a gente deixar passar batido, a gente erra a questão. Então, individualizar a conduta, ver o dolo e ver a execução de cada um é imprescindível para poder caracterizar esse delito. Beleza? Vamos então para o terceiro quiz relacionado a esse crime. Vem comigo. Tício tentou suicidar-se e cortou os pulsos. Em seguida, arrependeu-se e chamou uma ambulância. Celsus, que sabia das intenções suicidas de Tício, impediu dolosamente que o socorro chegasse e Tício morreu por hemorragia. Nesse caso, Celsius responderá A, por auxílio ao suicídio, de forma alguma. Ele praticou um ato, ele intercedeu, ele fez algo para que a vítima morresse. Então não foi um mero auxílio, não foi uma mera ajuda. Ele impediu que o socorro chegasse, então nesse caso houve a prática de ato executório. B, homicídio doloso.
Perfeito, tá? Ele fez aquilo com o objetivo de matar a vítima. A vítima pediu socorro porque ela não queria morrer e ele impediu que o socorro chegasse para vê-la morrer. Nesse sentido, ele praticou ato executório para consumar a morte. Então, ele responde por homicídio. C. Instigação ao suicídio. Falso. Instigar é alimentar uma ideia que já existia. Ele não fez somente isso, ele foi muito além do dolo de instigar. Induzimento ao suicídio. Aqui eu tenho uma conduta que não foi só de criar a ideia. A ideia já existia na cabeça de Tício, só que o Celsus não só viabilizou o suicídio, como ele fomentou a morte da vítima. Né? Ele praticou um ato para que a vítima não fosse socorrida e assim acabasse morrendo, o que caracteriza aí o crime do artigo 121. Beleza, pessoal? Outra coisa que é importante falar quando a gente fala de crimes dolosos contra a vida, quando a gente fala de crimes de competência do tribunal do júri, é sobre a ação penal. A ação penal nesses crimes, todos eles envolvem ação penal pública incondicionada, tá? O que isso quer dizer? Não importa se a vítima perdoa o agressor, não importa se a vítima não quer mais que a ação vá adiante, não interessa aqui qualquer circunstância em relação ao fato. Se eu induzi uma pessoa a tirar a própria vida, se eu instiguei a pessoa, se eu auxiliei e assim aconteceu, resultando lesão grave à vítima, ainda que ela me perdoe, ainda que ela se sinta culpada porque ela quis, ainda que ela peça para o Ministério Público não fazer nada, a ação é pública incondicionada. Basta que o MP tenha materialidade, que é a prova da existência do crime, indícios mínimos de autoria. Ou seja, aqui ele vai oferecer ação penal e buscar, né, a punição daquele indivíduo que dolosamente agiu para que alguém tirasse a própria vida. Lembrando, pessoal, que esse crime, como a gente disse, ele é doloso. Não existe culpa nesse crime, tá? Se eu culposamente, né, brincando, numa brincadeira de mau gosto, uma pessoa fala, eu estou pensando em me matar, e eu brincando falo, faz isso mesmo. Aí é bom que você fica longe de mim. Brincando, jocosamente, sem querer realmente que a pessoa tire a vida, e ela acaba tirando a própria vida acreditando no que eu falei, eu não respondo pelo crime, tá? Porque esse crime exige a vontade do agente. Ele tem que ter dolo direto ou eventual. Então, a gente tem que querer que a vítima realmente tire sua própria vida ou assumir o risco para que aquilo ocorra. Então, nessa perspectiva, não há previsão culposa para esse crime e muito menos quando a vítima, né, acredita numa brincadeira de mau gosto do agente. Ela estava depressiva, a vítima, o autor não sabia, né, e acabou fazendo aquela brincadeira de mau gosto que fez com que a vítima tirasse a própria vida. Então, aqui, o autor tem que praticar um ato, ele tem que agir estimulando, criando ou ajudando efetivamente a vítima a dar cabo da sua vida, tá? Objetivando aí ceifar a vida. E aqui é importante lembrar ainda que esse crime, no que tange a classificação, ele pode ser praticado por qualquer pessoa quanto ao sujeito ativo, então ele é um crime comum. Não exige do sujeito ativo qualquer peculiaridade. A lei não traz nenhuma situação que torne aquele sujeito ativo especial. Mas quanto ao sujeito passivo, nós temos restrições. Pode também ser qualquer pessoa, desde que não seja menor de 14 anos ou pessoa que não tenha nenhuma capacidade de resistência. Esse crime, assim como os demais dolosos contra a vida, é um crime não transeunte. Ele exige a produção de laudo pericial, ele exige a prova da materialidade do crime para que ocorra. Lembrando que se os vestígios desaparecem, suponha, voltando para aquele caso do marido e a mulher que foram, né, fazer um mergulho e aconteceu tudo aquilo. O corpo não foi encontrado. Suponha que no mergulho que foi feito, o corpo tenha entrado em decomposição e os animais marinhos tenham se alimentado dos restos do corpo. Nesse sentido, não encontraram o corpo, não foi feito o exame de necropsia, enfim. Mas encontrada depois, tempos depois, uma carta em que a esposa narra tudo, dizendo que ia tirar a própria vida, porque eu não suportava viver sem o marido, que estava no estado de câncer terminal. Ela contou para algumas amigas que ia fazer aquilo. Então, observe que eu tenho a chamada prova pericial indireta.
Quando não é possível fazer a prova pericial no corpo, na circunstância mesmo, a prova indireta pode suprir a falta. É o que diz o artigo 67 do Código Penal, tá? Então, isso aconteceu no caso da Elisa Samúdio. Não acharam corpo para atestar o homicídio, mas houve prova pericial indireta. As testemunhas, o laudo do local, cabelo e sangue da Elisa que foram encontrados no local, não acharam corpo, mas encontraram vestígios do corpo dela ali. Então aquilo foi suficiente para formar a opinião do julgador de que houve um crime doloso contra a vida, mesmo não havendo laudo pericial no corpo, no cadáver. Beleza, pessoal? Então é possível, pelo próprio artigo 67 que autoriza, a prova pericial indireta. Joia? Esse crime, além de ser comum e além de ser um crime não transeunte, ele é um crime de forma livre. Existem várias formas de induzir, instigar e auxiliar uma pessoa a tirar a própria vida, tá? Então não há uma forma vinculada em lei que determine como esse crime tem que acontecer. Ele é um crime que traz aí diversas possibilidades para ser praticado. Então ele é chamado de crime de forma livre. Além disso, ele é unissubjetivo, também chamado de concurso eventual. O que isso quer dizer? Um único sujeito pode executá-lo e consumá-lo, essencialmente, tá? Mas isso não quer dizer que ele admita coautoria. Ele admite coautoria, ele admite participação, então ele pode ser praticado de forma eventual por mais de um sujeito, mas a sua essência basta um agente para praticá-lo. Diferente, por exemplo, do crime de rixa, do crime de organização criminosa, do crime de associação criminosa, que tem que ter mais de um autor. Esses são chamados de crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário, ok? Então, esses crimes exigem a presença de mais de um autor. No caso do crime do artigo 122, basta um, mas pode, eventualmente, existir a presença de mais de um. Ele é chamado de crime de concurso eventual, ok? Então, ele é um crime que exige uma ação em regra, ele é um crime comissivo, é um crime doloso, é um crime comum, de forma livre, é julgado pelo tribunal do júri, né? A ação penal que permeia esse crime é pública e incondicionada, ele não admite tentativa por ser um crime condicionado ao resultado lesivo. A doutrina entende que ele é plurissubsistente, ou seja, para que ele exista, é necessário mais de um ato. Eu consigo fracioná-lo no iter criminis. Eu consigo analisar na prática desse delito a fase da cognição, assim como a fase da preparação, a fase da execução e da consumação. Esses crimes chamados de plurissubsistentes, como é o homicídio, o roubo, o estupro, o furto, a maioria dos crimes que a gente tem, eles são plurissubsistentes e eles admitem tentativa. A peculiaridade do artigo 122, é que ele não admite a tentativa, mas não por ele não ser plurissubsistente, mas sim por ele ser condicionado ao resultado, tá? Quando um crime não admite tentativa, ele é dito unissubsistente. Por exemplo, omissão de socorro. Não tem como eu tentar omitir socorro. Ou eu omito ou não omito. Os crimes contra a honra na forma oral. Não tem como eu tentar xingar uma pessoa. Observe que está vindo uma mulher que eu não suporto. Ou eu chamo ela de quenga, ou eu não chamo. Não tem como eu tentar não chamar. Esse crime se consuma com um único ato. Ao abrir a boca e ofender a vítima, eu pratiquei a injúria na forma verbal. Então, a injúria verbal é um crime unissubsistente. A omissão de socorro também é um crime unissubsistente. Eles, pela própria natureza, não admitem tentativa, assim como um crime culposo, que o agente não quer o resultado e nem assume o risco. Ele não admite tentativa. Agora, o induzimento, a instigação e auxílio ao suicídio, apesar de ser um crime plurissubsistente, ou seja, eu não consigo praticá-lo com um único ato. Eu preciso, além de induzir, instigar e auxiliar, que a vítima pratique o ato e que aquele ato gere nela uma lesão grave ou a morte. Então, ele é plurissubsistente, eu consigo sim fracioná-lo no iter criminis, no caminho do crime, mas ele é condicionado ao resultado. Porque o preceito secundário é claro, gente.
Não há crime se não houver lesão grave e não há crime se não houver a morte. Então, esse crime, para entrar no mundo jurídico, para existir, não basta que eu induza, que eu instigue e que eu auxilie a vítima a praticar o ato. Ela tem que praticar. E não adianta ela só praticar o ato. Tem que haver o resultado lesivo, o resultado naturalístico previsto na legislação. Beleza? Então, essas são as peculiaridades sobre o nosso crime. É um crime muito cheio de minúcias e logo em seguida a gente vai voltar para falar de mais 2 crimes dolosos contra a vida, um infanticídio e um aborto. Te aguardo já já. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.